Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí. Abra lá em Neemias. Neemias capítulo 1. Nós estamos, com os propósitos de quarta-feira. Por essa causa eu me coloco de joelho. Amém? Todos já pegaram o seu pedido de oração? Já escreveu? Já está aí? Que a gente vai orar, tá bom? A gente vai orar por eles, vamos nos colocar de joelhos diante de toda a situação. Amém? Aleluia. Neemias 1. Antes da gente ler, eu quero orar. Segura a sua Bíblia aí, tá? Aberta, deixa ela aberta e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Ora ao Senhor, peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Amém? Quando nós viemos à casa de Deus, nós temos que vir com o coração aberto para o Senhor falar conosco. Eu sou testemunha viva de que todas as palavras que vêm ao meu coração, vinda de pastores, de obreiros, de todos que estão aqui usados por Deus, essa palavra ela transformou a minha vida de alguma forma. Amém? Abra o seu coração nesta noite. Amém? Senhor Deus, nós estamos mais uma vez aqui, Deus, para ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, esteja no controle de tudo nesta noite. Em nome de Jesus. Eu oro para que esta palavra que falou tanto ao meu coração, que trouxe um despertamento na minha vida, ela possa despertar a vida dos teus filhos nesta noite. Pai, eu oro, Deus, para que eles sejam despertados para a vontade do Senhor, para aquilo que o Senhor quer, Deus, para a vida deles. Pai, eu repreendo em nome de Jesus o ladrão de semente, ó Pai, que possa estar aqui nesta noite querendo roubar, ó Deus, a semente que vai ser lançada no coração dos teus filhos. Desde já, ó Deus, eu repreendo em nome de Jesus. E desde já, Deus, eu declaro apagado todos os dados inflamados do maligno que vem sobre a vida dos teus filhos nesta noite. Deus, eu abençoo a vida de cada um. Deus, eu também, ó Deus, abençoo a vida daqueles que vão ouvir pelo canal do YouTube, Senhor, pela internet. Deus, eu sei que tem muitas pessoas, ó Deus, que tem assinado, que tem, Senhor, entrado, Deus, no canal para ouvir as palavras que o Senhor tem colocado no coração das pessoas desta igreja. Então, eu estou orando, Deus, pela vida deles também, que eles sejam tocados, que eles sejam transformados e que a Tua palavra alcance, Deus, os 4 cantos deste Brasil, ó Pai, através deste canal, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém? Neemias 1, todo mundo abriu aí? Vamos lá. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Amém? Prestou atenção aí nessa palavra? Neemias é um livro muito conhecido, né? E o contexto deste livro é o seguinte: Neemias, ele estava na terra de Suzã. Ele estava servindo a um rei, ao rei da Pérsia, que é o rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. Ele era um cargo muito importante, porque ele ficava ali perto do rei, ele tinha muita regalia. E outra coisa, ser copeiro do rei era algo importante, né? Era um cargo muito importante. Ele tomava ali o vinho ali antes do rei, né? Ele protegia o rei de ser envenenado. E aquilo ali era um cargo de muita confiança. Você imagina, você confiar numa pessoa dessa forma, de você, falei assim, você toma primeiro, é muita confiança.
né? Então ele tinha esse cargo importante lá, né? Se fosse olhar, Neemias estava tranquilão. Você não concorda comigo? Estava todo tranquilão lá, trabalhando, tinha todas as regalias do rei, né? Do reino, né? E então ele estava numa terra estrangeira. Enquanto Neemias estava nesta terra, o que acontece? O povo estava cativo na Babilônia, alguns irmãos dele estavam cativos na Babilônia, e alguns tinham sobrado em Jerusalém. Né? Alguns irmãos dele estavam lá, que foram os remanescentes, que não foram levados para o cativeiro. Só que aí, o que acontece? A cidade, ela estava toda desolada. A cidade estava toda desolada. Por quê? Quando o rei da Babilônia entrou lá em Jerusalém para levar as pessoas cativas, para ficar, né, lá na Babilônia, o que aconteceu? A cidade foi toda destruída. E os remanescentes que ficaram ali no meio daquela desolação, no meio daquela confusão toda, tudo, você imagina, você morar, vamos colocar aqui, não vamos colocar o Brasil não, vamos colocar Nova Gameleira. Nós moramos aqui, né, acho que todo mundo, né, mora aqui. Você imagina, e vem um exército todo armado e coloca fogo em tudo, coloca fogo na sua casa, coloca fogo, leva as pessoas cativas e destrói tudo. Você imagina como que você vai ficar? Sem casa, sem proteção, sem dinheiro, sem nada, Imagina, você consegue imaginar essa situação? É muito difícil, foi isso que aconteceu. E aí, Neemias estava lá, né, servindo, né, lá em Suzã, e um dos irmãos dele foi lá. E ele, na hora que ele viu o irmão dele, um dos irmãos dele, ele perguntou: como que está o meu povo que sobrou, né, que está lá em Jerusalém? Porque, irmãos, mesmo Neemias, ele estando lá naquela terra, servindo ao rei, tendo uma vida, comendo do bom e do melhor, tendo uma vida tranquila, né? Ele, na verdade, ele estava numa terra estrangeira, mas ele vivia uma vida tranquila. Mas o coração dele estava preocupado com o povo que ele tinha deixado. Estava preocupado com os irmãos dele, com a família dele. Né? Então, o que aconteceu? Ele perguntou, né? Você viu aí, você leu, ele foi e perguntou. Olha aí para você ver. Ele disse assim: um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, né? E também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e está lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. E aí eu vi lá no versículo 5, no capítulo 5, que se você ler o livro de Neemias, você vai ver as humilhações que eles passavam. E lá no capítulo 5, ele fala mais ou menos da humilhação que eles passaram. Eu quero trazer esse entendimento para você, para ver o que esse povo estava passando. Vai lá no capítulo 5. Neemias 5. Neemias 5. Tá? Só para a gente entender. Capítulo 5. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, eles estavam sendo humilhados pelos próprios irmãos, pelas pessoas que tinham mais condições, que moravam ali do lado, ali, né, que moravam ali do lado, que tinham condições boas. O que eles estavam fazendo? Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, de nossos filhos, serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas. E não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Então, o que estava acontecendo? Aquele povo estava sendo humilhado. Isso é muita humilhação. Você imagina os seus próprios irmãos, você imagina as pessoas da sua própria família,
né, te emprestar dinheiro e aí te pegar seus filhos como escravo, mulheres, né, mulheres como escravas, você imagina para que é, né? Pegar as suas filhas escravas, né, e fazer tudo isso que eles fizeram aqui, vocês viram? O que aconteceu com eles? Eles estavam sendo humilhados. Eles estavam lá passando uma situação muito difícil. E aí, o que aconteceu? A primeira reação de Neemias ao ouvir essa palavra foi chorar. Ele sentou, a palavra de Deus diz, vamos lá para você ver. Aleluia. E eles responderam, né, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então, vocês concordam comigo que Neemias estava passando por uma angústia muito grande? Porque ele, mesmo ele estando naquele lugar, estando bem, né? Ele teve compaixão dos seus irmãos. Ele teve compaixão do povo que tinha sobrado lá, porque eles estavam passando humilhação. E outra coisa, uma humilhação ainda que para eles era muita humilhação. Os muros da cidade foram todos ao chão. Os muros naquela época significavam segurança. Era a segurança daquele povo, os muros, né? E tinha as portas, cada porta, né, tinha um nome, as portas da cidade, tudo foi destruído. E Neemias, ele sentiu uma compaixão tão grande por aquele povo, e ele sentiu uma angústia tão grande no seu coração, que a primeira reação de Neemias foi sentar e chorar. E eu imagino, irmãos, que Neemias não chorou pouco, não. Ele chorou foi muito, porque ele ficou muito triste com a situação que ele estava vivendo, né? Então, a primeira reação de Neemias ao ouvir as notícias do povo que havia sobrado em Jerusalém foi assentar e chorar. Essa reação é algo natural para uma pessoa que está passando por um momento de grande angústia e sofrimento. É uma reação natural, você concorda? O nome da minha pregação é As Reações de um Cristão diante de situações difíceis. Amém? Então, nós vamos ver quais foram as reações de Neemias em relação a uma situação de angústia. Amém? Nós estamos nesse propósito, por essa causa me coloco de joelho, e em nome de Jesus nós vamos ser despertados nesta noite para as reações que nós temos que ter diante das situações difíceis. Amém? Porque como a palavra de Deus diz que nós vamos passar por tribulações, então nós temos que aprender a passar e ter as reações corretas diante dessas situações. Não é verdade? Já que vamos passar de maneira correta. Não é verdade? Que é a melhor coisa que tem. Amém? Então, o choro, ele coloca para fora a dor interna do coração. Não é verdade? Quando você recebe uma notícia ruim, quando você recebe uma coisa que te deixa chateado, que te deixa angustiado, o que você faz? Você chora. Você fica angustiado. Você fica, né? E aí, os sentimentos de tristeza e angústia, e é uma reação natural do corpo para livrar-se de uma grande carga emocional. É terapêutico, alivia as tensões internas da pessoa, serve para acalmar a alma. Você já viu? Às vezes você chora, né? E aí, porque às vezes a gente se engana de falar que a gente é cristão, a gente não chora, a gente não... Não, que isso? Antes eu achava isso, mas não é verdade. A gente chora sim. Chora, mas não fica prostrado chorando, que é o mais importante. Amém? A primeira reação, a gente chora, lamenta, a gente, né? E tudo. Contudo, logo após a reação natural de chorar, Neemias mostra uma atitude nova. Ele jejua e ora perante ao Senhor. Então, ele chora e depois o que ele faz? Ele tem uma outra reação. Ele ora e jejua diante da situação. Então, Neemias não se deixou dominar pela tristeza. Não permitiu que o desespero tomasse conta do seu coração.
Ele reagiu porque sabia que seu choro não resolveria a crise que se apresentava diante dele. Nós choramos diante da situação, mas o nosso choro resolve alguma coisa, irmãos? Quem acha que resolve? Não resolve. É a nossa primeira reação, mas não resolve a nossa situação. Apesar da tristeza e da angústia e do medo que estivesse sentindo, lembre-se que ele era um dos cativos vivendo como escravo do rei Artaxerxes. Ele não se deixou dominar por nenhum desses sentimentos. Ele teve uma compaixão muito grande, teve, e tudo. Existem 2 sentimentos que podem tornar uma pessoa derrotada, antes mesmo de tentar uma solução para os seus problemas. Tem 2 sentimentos. Antes mesmo dela tentar uma solução, esses 2 sentimentos podem derrotar ela, porque ela não consegue nem tentar resolver a situação. O desespero e o pavor. Nós podemos chorar, podemos lamentar aquela situação, mas o desespero não pode vir sobre nós. Esse sentimento, ele é terrível. Se buscarmos a definição da palavra desespero em um dicionário, encontraremos, entre outras, a seguinte. Olha o que significa a palavra desespero. Desesperança com irritação. É uma falta de esperança e ainda com uma irritação ainda para ajudar o negócio. Entendeu? Então, o desespero, você fica sem esperança, ainda fica irritado ainda com a situação. Você fica desesperado. Isso significa a falta de esperança na resolução de uma situação. Já a palavra pavor é sensação provocada por medo violento, terror. Esses 2 sentimentos não podem estar na nossa vida. Vou te explicar por quê. Uma pessoa apavorada está com medo descontrolado, está aterrorizada, e isso pode cancelar todo o seu potencial criativo e de raciocínio. Então, a pessoa desesperada, a pessoa que se deixa dominar pelo desespero, pelo pavor, ela pode ser derrotada diante da adversidade. Por quê? Sem nem mesmo tentar uma solução. Porque seus talentos, seus dons, seu potencial como ser criativo e racional é subjugado pelo sentimento que tomou sua alma. Desta forma, mesmo questões simples, já reparou? Às vezes umas questões simples, elas podem se tornar complexas, porque elas viram coisas grandes por causa do desespero. Aí é o seguinte, eu ouvi um pastor contando uma situação de desespero que aconteceu na igreja dele. Porque, na verdade, irmãos, o desespero, ele cega a gente. Então, eu vou explicar, vou falar alguns casos da Bíblia para a gente entender que essa reação ela não pode estar na nossa vida. Ele contou o seguinte, ele falou que estava pregando, e aí ele escutou uma gritaria, a irmã gritando lá na porta da igreja, sapateando, gritando, mas de desespero. De desespero e chorando, e a outra lá nela. Aí ele pediu os obreiros para poder ir lá, ver, e ele pregando, e a igreja parou, porque ninguém estava prestando atenção, a irmã estava desesperada e tudo. O que aconteceu? Chegou uma irmã para ela, uma outra irmã que estava na porta, e não sei se tinha vindo com ela no carro, uma coisa assim, chegou nela e falou assim, que roubaram sua bolsa dentro do seu carro. Falou desse jeito. A irmã ficou desesperada, mas ela gritava, isso na hora do culto. Gritando, desesperada. Aí o pastor falou assim, leva ela lá para cima, dá uma água para ela e tudo e tal. Então, beleza, e continuou o culto. Com pouco a irmã voltou numa calma, numa tranquilidade, tudo, já tinha dispersado todo mundo. Aí o pastor achou estranho, eu falei, não, mas ela recuperou tão rápido, deve ter acontecido alguma coisa. Aí foi saber, não, a minha bolsa, eu não deixei minha bolsa no carro, não, minha bolsa estava aqui na cadeira junto comigo. Entendeu? Tipo assim, o que aconteceu? Ela desesperou, entendeu? E ele falou assim, que ficou assim, meu Deus do céu. Então, o que acontece? O desespero cegou ela. A bolsa dela não tinha sido roubada. A bolsa dela não estava no carro. Ela tinha trago a bolsa dela. Estava do lado dela. Entendeu? Então, olha para você ver como que uma pessoa descontrolada, emocionalmente, isso cega ela. Então, o que acontece? Eu vou falar uma passagem que eu amo,
que é quando Davi, né, lá na terra de Siclag. Muita gente... vamos lá em 1 Samuel 31:7. Olha lá para você ver. Vamos lá para você ver uma reação de Davi. O que aconteceu com Davi? Davi, 1 Samuel 30. Eu amo essa palavra. 1 Samuel 30. Vamos ler do 1, tá bom? Quando Davi e seus soldados chegaram a Siclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Siclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Siclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Então, eles chegaram, né, foram para uma guerra. Vou contar para vocês o que aconteceu, muito forte. E aí, o que aconteceu? Chegaram lá, as mulheres, a cidade estava toda queimada, as mulheres tinham sido levadas, os idosos, os filhos, né? As mulheres dos soldados, inclusive as mulheres de Davi, tinham sido levadas prisioneiras. Eles não mataram ninguém, né? Mas levaram todos cativos. Os soldados de Davi, que estavam junto com ele, e Davi, choraram tanto que eles perderam até as forças deles. Perderam até as forças. E para piorar, os soldados ainda queriam apedrejar Davi, porque ele era o líder, né? Ele era o líder ali do negócio. O negócio acontece, cai em cima do líder. Já reparou? É o líder que leva. E aí, o que aconteceu? Eles queriam até apedrejar ele. E ele... Aí, olha a reação de Davi. Chorou, não chorou? Chorou, irmãos? Desesperou. Até perder as forças. Mas aí, o que aconteceu? Davi ficou profundamente angustiado no 6, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E aí, o que ele fez? Ele mandou chamar o sacerdote Abiatar, né? Pediu um colete sacerdotal. O que ele foi fazer? Foi orar a Deus. Ele foi orar a Deus e falar assim: Deus, eu posso ir lá atrás deles? Irmão, se fosse outra pessoa, o que ia pensar? Eu não vou orar a Deus nada, eu vou lá buscar minha família. Não é? Na hora do desespero, você corre, pega umas armas, pega não sei o quê e vai lá, porque o ser humano é assim. Né? O que ele fez? Fortaleceu no Senhor, né? Levantou, né? Sacudiu a poeira, pediu o colete sacerdotal e foi orar ao Senhor. Senhor, eu posso ir lá? Eu posso ir lá buscar a minha família e a família dos meus soldados? Deus falou assim: pode ir, que você vai vencer. Amém? E ele foi, irmãos, e a Bíblia diz, se você ler aí depois você lê, muito forte, fala que ele recuperou tudo de volta. Eles não mataram uma das pessoas. Deus protegeu todos eles. E engraçado, que eu achei muito forte também, que eu fui ler o anterior, né? Porque a gente tem que ler contexto, para a gente entender. E eu li, e eu vi que o Davi, ele tinha ido para uma guerra com seus soldados, uma guerra para lutar com os filisteus, contra Jerusalém, contra Saul. Porque, né, Saul estava querendo matar ele. E aí, quando ele chegou lá com o exército dele todo para lutar, aí os governantes filisteus falaram assim: não, ele não vai lutar. Não quero que ele lute com a gente, não. Falou com o rei lá da... Como é que é? Um dos reis filisteus. Aí ele foi e falou... É Aquis o nome dele, rei Aquis. Ele é um dos reis filisteus que chamou Davi para lutar com eles. Ele falou assim: não, nós não queremos que eles lutem com a gente, porque eles ficaram com medo deles, na hora da guerra ali, eles se rebelar contra ele e virar contra eles. Né? Que Davi era muito forte, eles tinham medo. E aí eu imagino, irmãos, como que Deus ele cuida de nós.
Deus, Ele cuida de você. Cuida da sua família. Não se preocupe. Não se preocupe. O que aconteceu? E se aquele povo tivesse... Se os filisteus tivessem deixado Davi e os seus soldados lutar com eles? Quantos dias eles ficariam lá lutando? Como que eles iam voltar para a terra? Né? Eles voltaram, diz que foram 3 dias. Se eles tivessem lutado, porque tinha guerras lá, se você for ler na Bíblia, que duravam dias. Tinha batalhas que duravam dias. E se eles tivessem ficado lá lutando? Como que eles iam saber que a família deles tinham sido roubadas, que a terra tinha sido assolada? Irmãos, Deus cuidou de tudo. Eles voltaram, não precisaram lutar, né, contra a própria família deles, e ainda voltaram e recuperaram tudo que eles tinham. Até mais, porque teve despojos, né, eles pegaram despojos. Irmãos, lê essa palavra depois para você ver. Como que é, né? É muito forte. Olha para você ver, só lá em 16, 19, no versículo 16. Aí um rapaz, né, levou eles lá, que eles tinham achado, aí 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E aí depois fala que ele tomou dos rebanhos, né? Pegou os despojos. Irmãos, a nossa reação diante da situação não tem que ser desespero. Porque o desespero, ele cega as nossas vidas. A nossa reação, né, é a reação de Neemias. Chorou? Chorou? Então tá bom. Levantou, sacudiu a poeira, vai orar e jejuar. Que com certeza você vai recuperar tudo. Em nome de Jesus. Eu não sei qual que é a sua causa que você tem colocado, né, diante dessas quartas-feiras. Eu não sei qual que é a sua causa, mas eu tenho certeza que você vai conseguir a vitória através da oração. Irmãos, tudo na minha vida, eu quero dizer tudo, foi através de oração. E ele não é assim, e não é só coisas grandes, não. São coisas pequenas. Coisas assim, ó, às vezes coisas bobas. Às vezes vontade de uma coisa, às vezes vontade de fazer alguma coisa, de ter uma coisa, às vezes uma coisa pequena. Deus, Ele sempre ia e me respondia. E eu sempre orei a Deus em relação a qualquer coisa. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu vou orar a Deus em relação a isso. Não, irmãos, nada é pequeno para Deus. O que sai da nossa boca pedindo a Deus. Pode ser qualquer coisa, até uma coisa que você acha boba. Levante a sua voz e ore a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir sua oração e vai te responder. E aí, eu quero falar sobre um caso de desespero, tá? Para a gente terminar, porque a gente tem que orar, tá bom? E aí, o que acontece? Como que o desespero cega a pessoa? Cega a vida da pessoa. Abre lá em Gênesis 21. Gênesis 21. Gênesis 21. Vamos entender. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre muita coisa. Deus revela muita coisa para a gente. E eu não tinha prestado atenção nisso, que eu vou falar com vocês agora. Como que o desespero faz com a pessoa? Então, vamos ler a partir do versículo 10. Tá bom? E disse a Abraão, né, a esposa dele, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia com um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então, para a gente entender, Sara mandou Abraão mandar Agar junto com seu filho embora.
né? Porque Agar tinha dado à luz a um filho de Abraão, mas porque Sara que deu a serva dela para ter o filho com Abraão. Ela procurou atalho, né? E foi lá, só que aí depois do nascimento do menino, Agar ficou instigando a Sara, causando ciúme, né? Aquela coisa, inveja e tal. E aí Sara falou com Abraão, manda ela embora. Né? Ela tinha formado a situação, depois ela viu que o negócio não ficou bom. E aí ela falou com Abraão. Aí Abraão, orando a Deus, falou, não, pode. Aí Deus falou com ele, não, pode liberar ela, que eu vou cuidar do seu filho e vou cuidar, né, de Agar. Aí o que aconteceu? Na manhã seguinte, no 14, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar. E, tendo colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Então, ele deu, né, colocou água, colocou as coisas e mandou ela embora. E ela ficou vagando pelo deserto. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, ela se desesperou. Ela deixou, na hora que a água acabou, ela falou, agora eu vou morrer. Né? Acabou a água, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Então, o que aconteceu? Ela ficou desesperada, porque ela estava ali vagueando no deserto, né? Ela não sabia o que fazer, ela desesperou. O que ela falou? Ela falou, eu vou deixar meu filho lá, porque eu não consigo ver ele morrer, e começou a chorar. Você imagina, irmãos, não deve ter sido pouco choro, não. Ela estava muito angustiada, porque ela tinha sido rejeitada, né, pela Sara, por Abraão, com o filho de Abraão, né? Então ela estava desesperada, era um momento, uma situação muito difícil. E aí o que aconteceu? Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhes disse, o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, Deus abriu os seus olhos, olha o versículo 19. E ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Irmãos, Agar estava tão cega pelo desespero, pelo sentimento da alma dela, que ela não viu que tinha poço de água ali. Ela poderia pegar a água a hora que ela quisesse. E Deus abriu os olhos dela. Ela viu o poço e foi lá e pegou. Irmãos, quando a gente está desesperado diante de uma situação, a gente não vê a solução a um palmo do nosso nariz. Nós não vemos a solução está ali na nossa frente, mas nós nos desesperamos. Irmãos, nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, porque essa confiança, irmãos, ela nos traz paz diante da situação. Vamos passar por situações difíceis? Vamos. A nossa vida não vai ser um mar de rosas o tempo inteiro, mas nós, sabendo ter a reação correta diante da situação, nós vamos, além de nós termos paz, né? Diante de um furacão, diante de uma situação, você imagina, você está no olho do furacão e você conseguir ter paz diante disso tudo, né? E quando a gente aprende isso, irmãos, a nossa vida, ela fica bem mais leve, ela fica bem mais tranquila, porque as situações, elas não podem nos abater. Choramos, ficamos angustiados, né? Choramos até vários dias, mas não temos que nos manter, né, dessa forma. E o desespero não pode tomar conta da nossa vida, porque senão nós não conseguimos nem ver a solução diante da nossa vida. Né? Às vezes a solução está ali do nosso lado, mas nós não conseguimos enxergar. Né? O desespero, às vezes, nós não conseguimos ler a Bíblia, nós não conseguimos fazer nada. O que mais assim a alma pede é ficar trancado no quarto, não é verdade? Está aí a depressão, né, que é a doença do século. Né? As pessoas, elas não estão sabendo lidar com as situações difíceis da vida dela. Né? Elas não estão sabendo lidar. Mas nós, como cristãos, que leem a palavra,
que não somente lê, mas praticam a palavra, nós temos que ter reações diferentes diante da situação. Esse propósito dessas quartas-feiras tem sido muito bom, eu creio que tem sido muito bom para você também, porque nós temos aprendido que nós conseguimos tudo é através da oração. É através... Você imagina, você ter um pai muito rico, que tem tudo, tudo, tudo. E você pode chegar diante dele a qualquer momento e pedir o que você está precisando, mas de acordo com a palavra dele. Porque às vezes tem pessoas que elas oram, mas totalmente destonado do que está escrito na palavra, né? Então, a gente tem que ver se a nossa oração está de acordo com a palavra. E a palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Não é forte, irmãos? A palavra de Deus, a própria boca de Deus está falando. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Então, irmãos, qual que é o segredo? Orar. Se a gente vai receber, né? Se a gente vai orar, vai crer, e crendo nós vamos receber, então, irmãos, não tem outro caminho. É orar mesmo. Não tem como. Tudo que eu tenho na minha vida é através da oração. Tudo que eu consegui na minha vida até hoje, né? Desde sair do fundo do poço até onde eu estou hoje, foi através da oração, né? E o caso, né? Hoje nós estamos aí com o Brasil, né, do jeito que está. Irmãos, o segredo é orar. O segredo é orar. Igual o pastor Mauro falou, não adianta a gente murmurar, não adianta a gente falar mal, não adianta a gente liberar palavras de maldição contra o Brasil. O segredo, irmãos, é orar. Eu sei que Deus ele já está agindo. Eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cooperam para o seu bem, cooperam para o meu bem. Irmãos, quando a gente crê verdadeiramente na palavra, olha que palavra forte. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando você entende isso, quando você olha para uma situação, você vira e fala, epa, está cooperando para o meu bem. Não é verdade? Vou esperar, porque vai cooperar para o meu bem, a palavra de Deus fala. Então eu vou esperar que eu vou vencer. Em nome de Jesus. Então, irmãos, o meu conselho para você, não se desespere diante da situação que você está vivendo. Não, aleluia. Como diz o pastor Mauro, a Floriza veio. Aleluia. Então, irmãos, esse é o meu conselho para você nesta noite. Essa, né, pregação é mais uma direção para as nossas vidas, né? Uma direção de como nós devemos reagir diante das situações difíceis. Então, nós aprendemos que a nossa reação não tem que ser de desespero. Podemos chorar? Sim. Não é pecado não, viu, irmãos? A gente chorar. A gente tem sentimento, a gente tem emoção. Isso não foi anulado, não. A gente tem alma, tá? A gente é ser humano. A gente chora. Mas diante do poder de Deus e do Deus que nós servimos, nós não devemos desesperar. A nossa reação é orar. E aí, irmãos, para terminar, o que aconteceu? Neemias orou, jejuou, ele conseguiu o favor do rei, que o rei, assim, Deus deu o coração do rei, assim, na mão de Neemias. Neemias voltou, né, para a terra dele, com a ajuda do rei, com todos os recursos que uma pessoa precisa para reconstruir uma cidade, e ele foi lá, irmãos, e conseguiu reconstruir os muros. Conseguiu reconstruir tudo. Ele teve dificuldades para reconstruir, irmãos? Teve dificuldades. Mas aí o que ele fazia toda vez as dificuldades, irmãos? Quem sabe? Orava. Então, não quer dizer que quando Deus te dá uma coisa, você tem que parar de orar, não. Porque você tem que manter aquilo ali. Você tem que manter. Porque quando vier a dificuldade, não deixe de orar. Então, em todo o tempo que aconteceu as dificuldades na vida de Neemias, lá naquele lugar, e foi muitas, viu, irmãos? Ele teve muitas pessoas que foram contra, inimigos, e com certeza, a causa que você está orando, às vezes lá na frente você vai encontrar alguma dificuldade, vai encontrar alguma resistência, não sei o que é. Mas sabe qual que é o meu conselho? Ore.
Eu não sei o que você está reconstruindo, não sei que muro que você está construindo ou reconstruindo na sua vida. O negócio é que a gente sempre está construindo alguma coisa, já reparou? A gente sempre está construindo alguma coisa na nossa vida, né? O nosso casamento, a nossa vida financeira, todas as áreas da nossa vida nós estamos construindo. Eu não sei qual que é a sua construção, mas eu sei que em todo o tempo da sua construção tem que haver oração. Porque nós não construímos nada se Deus não estiver conosco. E Ele está em todo o tempo conosco, por isso nós podemos orar e pedir tudo que nós quisermos, de acordo com a tua palavra, que nós seremos atendidos.